E aí galera, tudo bom? Vamos à nossa primeira aula no canal, uma aula sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é quais são as características do MRUV. MRUV é o movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, alguma coisa tem que variar. Então a velocidade varia. Se a velocidade varia, eu tenho uma aceleração que é dita constante. Então, a principal característica do MRUV é que nesse caso tem uma aceleração e ela é constante porque a velocidade varia. Quando a aceleração e a velocidade tiverem o mesmo sinal, o movimento é dito acelerado. Então, se eu tenho uma aceleração positiva e uma velocidade positiva, ou uma aceleração negativa e uma velocidade negativa, tenho um movimento acelerado. Quando a aceleração e a velocidade tiverem sinais diferentes, o movimento é retardado. Ou seja, se a aceleração é positiva e a velocidade é negativa, ou a aceleração negativa e a velocidade positiva, tem um movimento retardado. Lembrando lá de movimento uniforme, que se a velocidade for positiva, eu tenho um movimento progressivo. Se eu tenho uma velocidade negativa, eu tenho um movimento retrógrado. Equação horária da velocidade. O próprio título diz, equação horária. Então tem o tempo nessa equação. E dá velocidade, logo tem a velocidade. Então V é igual a VO mais a aceleração vezes o tempo. Onde V é a velocidade final, VO é a velocidade inicial, o A é a aceleração e o T é o tempo. A unidade no Sistema Internacional para velocidade é o metros por segundo. Só que vocês podem encontrar quilômetro por hora também. Aí você tem que lembrar lá atrás também no início da matéria de cinemática, lá em movimento uniforme. Para a transformação das unidades de metros por segundo para quilômetros por hora, você tem que multiplicar por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, você tem que dividir por 3,6. Como seria o gráfico de velocidade e tempo no movimento retilíneo uniformemente variado? De acordo com a fórmula V igual a VO mais AT, ela é parecida com aquela equação do primeiro grau que vocês aprenderam na matemática, do y igual a x mais b. Então, uma função crescente, uma função do primeiro grau, se a aceleração for positiva, e uma função decrescente, se a aceleração for negativa. Então, nesse primeiro gráfico, para uma aceleração maior do que zero, parte da velocidade inicial, chegando na velocidade final. E para uma aceleração menor do que zero, é decrescente, parte da velocidade inicial e vai caindo ali até a velocidade final. Tudo isso em um certo intervalo de tempo. Outra maneira de encontrar a aceleração é dividir a variação da velocidade pelo intervalo de tempo, ou seja, o A é ΔV sobre ΔT, onde ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial e ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. E essa fórmula é igual à de baixo, a do V igual a VO mais AT, porque ΔV é V menos VO, ΔT é T menos TO. Colocando o tempo inicial como zero, multiplicando cruzado, eu teria V menos VO, que é igual a A vezes T. Passo o VO para o segundo membro, V é igual a VO mais AT. Então, tanto faz usar a primeira fórmula ou a segunda fórmula. Agora, num gráfico de velocidade e tempo, eu posso encontrar a distância percorrida achando a área da figura formada. Então, olha, nesses dois desenhos, nesses dois gráficos que tem aí nos slides, eu tenho um trapézio. Então, se eu encontrar a área do trapézio, eu tenho a distância percorrida pelo objeto. Equação horária do espaço. Da posição. Então, logo na equação tem que ter o S. E horária tem que ter o tempo. Então, olha, S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Onde S é o espaço final, a posição final. O SO é da onde que ele está partindo, a posição inicial. VO é a velocidade inicial, T, o tempo. E o A é a aceleração. Então, olha, outra fórmula do MRUV que tem aceleração. A primeira fórmula, V igual a VO mais AT. Agora, S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Como que seria um gráfico do espaço-tempo? Se a aceleração for maior do que zero, eu teria uma concavidade da parábola voltada para cima. Ah, mas por que parábola? Porque é uma equação do segundo grau. Tá? Então, a concavidade é voltada para cima quando a aceleração é maior do que zero. E a concavidade é voltada para baixo quando a aceleração for menor do que zero. No primeiro desenho ali, no primeiro gráfico, aquele 1 ali, aquele ponto 1 e o ponto 2. No ponto 1,
eu tenho uma velocidade diminuindo para uma aceleração maior do que zero, tá? Então essa velocidade, ele está contra a trajetória, é uma velocidade negativa. Como a velocidade é negativa e a aceleração é maior do que zero, é positiva, eu tenho um movimento retardado. No ponto 2, a aceleração é maior do que zero. E no ponto 2, ele está ganhando velocidade. Então a velocidade é positiva. Então eu teria um movimento acelerado. Do mesmo modo, lá no outro desenho, no ponto 1, velocidade positiva, só que a aceleração é negativa, eu tenho uma desaceleração. Então seria um movimento retardado. Já no ponto 2, eu tenho uma aceleração negativa e uma velocidade negativa. Então seria um movimento acelerado. Lembra? Mesmo sinal, acelerado. Sinais contrários, retardado. Além daquele pontilhado, tanto no primeiro desenho quanto no segundo, indica mudança de sentido. Tá? Então, olha, se eu voltar de novo lá no primeiro desenho, que eu falei que no 1 a velocidade é negativa, porque ele estava no sentido oposto à trajetória. Aí chegou no pontilhado e inverteu o sentido. Aí ficou com velocidade positiva, agora ele está no sentido da trajetória. No segundo desenho, mesma coisa. No ponto 1, ele está com uma velocidade a favor da trajetória, da velocidade positiva. Chegou no pontilhado e inverteu o sentido. Então, invertendo o sentido, se ele estava com velocidade positiva, agora está no sentido contrário, velocidade negativa. Como que seria o gráfico da aceleração vezes o tempo no movimento retilíneo uniformemente variado? É um gráfico cuja aceleração é constante, porque é movimento retilíneo uniformemente variado. Velocidade varia, a aceleração se mantém. Então, no primeiro desenho, eu tenho uma aceleração maior do que zero. Então, ela é em cima ali do eixo zero ali, né? Então, é um A constante, A maior do que zero. E no segundo desenho, uma aceleração negativa lá embaixo. Aceleração menor do que zero, constante também. A figura formada tanto no primeiro gráfico quanto no segundo gráfico, se eu encontrar a área dessa figura, eu tenho a variação da velocidade. Normalmente é um retângulo ou um quadrado, né? Por quê? Porque a aceleração se mantém constante. Então, lembre-se, no gráfico de aceleração, tempo, tem uma figura, a área desta figura vai me dar a variação da velocidade, o ΔV. Ela não vai me dar a velocidade, ela vai me dar a variação da velocidade. Equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a VO ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. Essa equação é a única equação aqui do MR e o V que não tem tempo. Então, se eu não tenho tempo e eu não pedir o tempo no exercício, eu posso usar essa equação. Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação da posição, vezes o ΔS, onde ΔS é o S menos SO, posição final, menos a posição inicial. Sendo que todas as fórmulas que eu passei até agora têm aceleração. Então, vamos aos exercícios para ver se vocês entenderam a matéria, para elucidar essa matéria de MR e UV. Então, primeiro exercício da FUVEST, um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Então, olha, a primeira coisa, vamos tirar os dados do exercício. Parte do repouso, então a velocidade inicial é 0. A aceleração é constante e vale 2. E o tempo é 3. Então eu posso usar V igual a VO mais AT. O VO vale 0, a aceleração vale 2, vezes 3, que é o tempo. 2 vezes 3, 6 metros por segundo. Então já tenho a velocidade. Agora eu vou achar a distância. S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. O SO é 0. Velocidade inicial, parte do repouso, é 0. Vezes 3, que é o tempo, mais a aceleração, que é 2, vezes 3 ao quadrado, dividido por 2. 0 vezes 3 é 0. Posso cortar aquele 2 ali da aceleração com 2 denominador. Fica só 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Então o espaço é de 9 metros. Alternativa A. Próximo exercício. Federal do Pará. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado
e após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo vale? Então, olha, eu não tenho tempo e não peço tempo. Então, v ao quadrado é igual a v ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Velocidade final é 6. A inicial é 0. Então, 6 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, que é 12 metros. Então, 36 é igual a 2 vezes 12, 24, vezes o A. A aceleração é 36 dividido por 24. A aceleração é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Próximo exercício. Agora um exercício do Enem. 2 veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em 2 etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema, que existe uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual o esboço gráfico que representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Então vamos lá. Primeira coisa, antes de pisar nos freios, os carros apresentam velocidades constantes. Se a velocidade é constante, é movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? É aquele movimento que tem velocidade constante e, se for retilíneo, a aceleração é 0. Se for movimento circular uniforme, tem uma aceleração que seria a aceleração centrípeta. Mas vamos lá, por ser retilíneo, é velocidade constante e aceleração igual a 0. O primeiro trecho do gráfico, então, ele vai ter que ser uma reta. Então, uma reta paralela ao eixo X. Então, por exemplo, nesse gráfico D, no início eu tenho uma reta. Então, velocidade constante. Aí ele aciona os freios e a velocidade do carro passa a ser reduzida. Movimento uniformemente variado. Eu tenho uma desaceleração, porque se a velocidade diminui, eu estou perdendo aceleração, né? Estou desacelerando. Estou perdendo velocidade, estou desacelerando. Então, eu posso usar Torricelli, porque o gráfico é de velocidade e distância. Então, v ao quadrado é igual a v ao quadrado mais 2a ΔS. Isolando a velocidade, eu tenho que o v é raiz quadrada de v ao quadrado menos 2a ΔS. Por que menos? Porque por ser uma desaceleração, a aceleração é negativa. E essa equação aí não é uma função do primeiro grau, não é linear. Então, se não é linear, é uma curva, eu posso colocar essa curvinha aí. Então, alternativa D. Até porque se eu voltar, olha, voltando, nas alternativas que eu possuo, as únicas que estão no primeiro trecho com velocidade constante seriam a letra B e a letra D. Na letra B, no segundo trecho, é uma função decrescente do primeiro grau, é linear. E vocês viram aqui, voltando de novo, que a equação que eu acho não é linear. Então, a alternativa E. Próximo. A função horária da posição de um ponto material em unidades do Sistema Internacional que se move com aceleração constante é fornecida a seguir. S é igual a 15 mais 10 vezes t mais 2t ao quadrado. Sua velocidade inicial, posição inicial e aceleração são respectivamente iguais a... Então, essa é uma questão boba, mas que pega muita gente. Olha, é uma equação que ele me deu que tem o S, que tem o t e o t ao quadrado. Então, a única equação que tem isso no MR e o V é aquela equação horária da posição do espaço, que é S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Então, vou comparar uma equação com a outra. O termo que não tem tempo é o SO. Então, lá em cima, o termo que não tem tempo é o 15. Então, já posso falar que o SO vale 15. Tá? Metros, que é no Sistema Internacional de Unidades. O termo que acompanha o tempo, na equação que ele me deu, é o 10. E na equação horária do espaço é o VO. Então, posso falar que o VO vale 10 metros por segundo. E a aceleração? O termo que acompanha o t ao quadrado, na equação horária de espaço, é o a dividido por 2.
Então eu vou lá em cima. O que acompanha o t ao quadrado é o 2. Então eu posso falar que A dividido por 2 é igual a 2. Multiplicando cruzado, a aceleração vale 4 metros por segundo ao quadrado. Então sempre que você tiver um exercício desse, com essa equação, que ele me dê a equação do espaço, o termo que acompanha o t ao quadrado, você multiplica ele por 2 para você ter aceleração. Se tem só um número lá, tem 5t ao quadrado, eu já sei que a aceleração é 10. Porque ali o termo que está acompanhando o t ao quadrado ele não é a aceleração, ele é a aceleração dividida por 2. Tá? Então, alternativa D. E agora mais um. Um corpo parte do espaço 0 metros e executa um movimento de acordo com o gráfico velocidade e tempo apresentado a seguir. O espaço e a velocidade no instante 5 segundos é respectivamente. Então eu quero o espaço e a velocidade no instante 5 segundos. Então vamos lá. Primeira coisa a se fazer é encontrar a aceleração. Então a aceleração é ΔV sobre ΔT. ΔV é a variação da velocidade, ΔT é o intervalo do tempo. Voltando no gráfico. De quanto que varia a velocidade? Olha lá no eixo Y. A velocidade vai de 6 até 12. Então a variação da velocidade é de 6. Que variação da velocidade é a velocidade final menos a inicial. Então 12 menos 6, 6. E de quanto que varia o tempo? O tempo vai de 0 até 10. Então o ΔT vale 10. Então 6 dividido por 10, 0,6 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Agora eu vou lá na equação do espaço. S é igual a SO mais VO vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. O SO vale 0, que ele fala no enunciado que ele parte do espaço 0 metros. A velocidade inicial, voltando lá no gráfico, olha, começa do 6, lá no eixo Y. Então a velocidade inicial vale 6. O tempo que ele me deu foi de 5, que ele quer para o tempo de 5 segundos, mais a aceleração, que é 0,6 vezes 5 ao quadrado dividido por 2. Então 5 vezes 6, 30. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 0,6, 15, dividido por 2. 15 dividido por 2 é 7,5. Mais 30, 37,5 metros. Esse é o espaço. Agora encontra a velocidade. V igual a VO mais AT. O VO, ele é 6. A aceleração é 0,6 e o tempo é 5. 0,6 vezes 5, 3. 3 mais 6, 9 metros por segundo. Alternativa A. Voltando lá no enunciado, alguém poderia me perguntar, mas por que eu não posso achar a distância achando a área da figura? Porque se eu encontrar a área, eu vou encontrar a distância para um tempo de 10 segundos. Não é isso que eu quero. Eu quero a distância, o espaço, para o tempo de 5 segundos. Tá? Então, por isso que eu não encontrei a área da figura. Então, é isso, gente. Isso foi uma aula de MRUV com alguns exercícios. Dúvidas? Assistam mais essa aula. Curtam, por favor. E até mais, até a próxima aula.